Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. Tem uma frase que a gente sempre escutou, imagino que vocês também tenham escutado, que é: a saúde começa pela boca. Então a gente fala, obviamente, de saúde de vários ângulos, né? Doenças, medicamentos, estilo de vida, mas muita gente negligencia a importância da saúde bucal para o resto da saúde do nosso corpo. A doutora Karine Schieffi, ela é dentista, tem uma especialização em odontologia hospitalar pela Faculdade Albert Einstein, em São Paulo. E depois ela também fez algumas especializações em sono, né, medicina do sono, a importância, né, da parte odontológica nisso. E vai trazer muitos insights importantes. Muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda, Karine. Muito obrigada, é um prazer estar aqui num programa que o nome Em Movimento diz tanta coisa hoje, né? Onde a gente valoriza tanto o exercício e como isso está relacionado com toda a nossa qualidade de vida. É verdade, é verdade. E eu queria te perguntar primeiro, assim, hoje em dia, né, existe uma febre em muitas áreas e na odontologia não é diferente, de uma busca por trabalhar em área estética, né? E o que te levou a ir por um caminho um pouco diferente, né? A trabalhar com pessoas com doenças, muitas vezes doenças graves, né? Porque quando a gente trata pessoas dentro de um nível hospitalar, sempre tem algum contexto diferente do que o dia a dia do consultório. Realmente, grandes vantagens é que a gente consegue avaliar o paciente e muitas doenças aparecem com os primeiros sinais na boca. E eu acredito que o paciente tem que ser tratado com longevidade. Então, para mim, o maior prêmio da odontologia é quando o paciente chega pequeno para fazer uma ortodontia e a gente consegue acompanhar ele ao longo de 20 anos. Hoje em dia, a gente não escuta mais pacientes idosos perderem os dentes, por exemplo, por piorreia, que a gente escutava muitos dos nossos avós. Os pacientes hoje chegam aos 60, 70 anos com todos os dentes em boca. E isso, para mim, é a odontologia moderna, é o que a gente consegue fazer de mais saudável e de mais vantajoso para o paciente. Maravilhoso. Falando nisso, como tu comentasse agora, né, que muitas vezes os sintomas iniciam pela boca, em muitas doenças reumatológicas isso acontece, eu queria que tu falasse aí para o nosso público dicas de alguns sinais ou sintomas que eles possam ter na boca que podem indicar que seja o início de alguma doença sistêmica, né, uma doença do corpo todo e não simplesmente localizada ali na boca. Então, hoje é muito importante que o dentista tenha um conhecimento também da área médica e que tenha um contato com o médico do paciente. A primeira consulta é onde a gente faz uma anamnese, uma conversa, onde a gente escute o paciente e consiga ver os pequenos detalhes. Por exemplo, um paciente com boca seca pode ter vários indícios de uma doença autoimune, como pode ser simplesmente também uma medicação que ele esteja tomando. Hoje em dia, as canetas emagrecedoras podem causar boca seca. Então, o que é importante? A gente ter o contato com o médico para saber exatamente quais são as doenças e esses tratamentos que os pacientes fazem e ter uma boa conversa e realmente escutar o paciente. Isso é muito importante, né? Na reumatologia eu vejo muito isso, nem sempre o paciente chega se queixando de dor, né? Todo mundo associa a reumatologia a dor nas articulações, a dores musculoesqueléticas, mas às vezes o paciente chega com queixas de boca seca, olho seco, ou com aftas orais de repetição, né? Com lesões na cavidade oral, por alguma doença inflamatória, alguma doença autoimune. E tem o outro lado também, que pessoas que têm já doenças autoimunes muitas vezes vão necessitar de medicamentos que possam mexer ainda com a imunidade. E que momento que tu acha que é indicado que o médico encaminhe para o dentista, então, para fazer uma avaliação nessas situações aí de necessidade de tratamentos que podem diminuir um pouco a imunidade do paciente? Então, a boca seca, ela pode causar cáries em função, na verdade, a nossa saliva, ela funciona como um antibiótico natural, né? E a gente tem vários artifícios que a gente pode usar para que isso melhore. Por exemplo, a gente pode fazer laser terapia, que é um estimulador na saliva. A gente pode usar saliva artificial. A gente pode usar algum medicamento também que possa acelerar. Então, quando o paciente relata
ardência na língua, aftas recorrentes, acordar à noite com muita sede. Tudo isso a gente tem várias maneiras de tratamento, que às vezes são tratamentos fáceis até, mas que as consequências de não tratar podem ser bem complicadas. Por exemplo, um paciente que nunca teve cárie, começa a ter cáries cervicais em função de xerostomia. Então, nesses casos, a gente já indica começar a fazer um tratamento para melhorar isso. Muito bom. É sempre bom esse trabalho conjunto, né, entre médico, dentista e outras especialidades, outras profissões também, né? Então, enxergar o paciente como um todo, como a pessoa que ele é, e não só focar em situações específicas, né? Sabe que tem pacientes, né, com artrite reumatoide, e existe uma associação de um gatilho muito importante, que é um tipo de bactéria que pode prejudicar, né? Que pode, o fato de ter aquela bactéria causando inflamação permanente na gengiva, pode ser um gatilho para uma pessoa que já tem uma predisposição genética de desenvolver a doença. Então, é mais um fator que eu vejo como importante que os pacientes façam sempre, as pessoas, na verdade, porque às vezes a pessoa não sabe ainda que vai virar um paciente de reumatologia, façam essas revisões, façam esse acompanhamento para manter a saúde oral sempre em dia. E uma outra questão muito importante é que a ATM é uma articulação. Então, muitas vezes um paciente vai ao dentista achando que está com bruxismo e, na verdade, não é um bruxismo. É uma questão, é uma artrite. Então, por isso, o tratamento multidisciplinar é muito importante. Então, na verdade, uma articulação com dor num paciente também que nunca teve um bruxismo prévio, também tem que ser investigado. Exatamente. Tudo que foge do padrão normal daquela pessoa e não deve ser considerado como uma evolução natural. Às vezes a pessoa pensa que é do seu envelhecimento que está tendo esses problemas, né? Do passar dos anos, e não quer dizer isso. Então tem que sempre, na dúvida, buscar um especialista e identificar o que está acontecendo. E falando então em ATM, bruxismo, sono, eu sei que tu também fez uma especialização nessa área, me conta um pouquinho o que a gente pode informar para os nossos telespectadores que possam ajudar eles a identificar e tratar adequadamente esses sintomas. Então, a odontologia do sono é uma odontologia voltada à prevenção de apneias e ao tratamento de apneias também. É muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre bruxismo e apneia, porque o tratamento é totalmente diferente. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, juntamente com o médico, com exames, né? Exames que são feitos do paciente dormindo e que alteram totalmente o sono do paciente. O paciente com apneia, ele tem muito risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, às vezes, uma placa de ronco já pode resolver e atenuar muito esses sintomas da doença. Muito bom. Lembrando que a apneia é uma obstrução, né? A pessoa para de respirar durante o sono. Aí isso aí pode ser poucas ou muitas vezes, né? Levando, enfim, a falta de oxigenação, né? E por isso também levando esse risco de morte cardiovascular. Algumas pessoas têm que usar um aparelho, que é o CPAP, né? Que muita gente considera desconfortável. Mas muitas pessoas podem usar essas placas, né? Que mantêm o ar ali, a cavidade oral permeável, né? Isso, essa placa, ela faz um avanço da mandíbula, desobliterando a cavidade oral, a orofaringe e fazendo o paciente respirar melhor durante a noite. Isso, bom. Isso é muito interessante, que tanto o dentista quanto o médico tem que avaliar como está o sono da pessoa, perguntar detalhadamente, porque às vezes a pessoa acha que aquilo já é normal para ela, né? Tá tão acostumada a não dormir bem, ou não dorme com ninguém, não sabe nem que para de respirar de vez em quando, né? Porque quando a gente dorme com alguém ao lado, a gente sempre pergunta, ninguém nunca reparou, né? Se tu parou de respirar. Então, é muito importante que a gente investigue mais a fundo, né? Os sinais de que aquela pessoa possa não estar dormindo bem e aí ir atrás de uma causa. E em relação à articulação, né? E a bruxismo, né? Existem formas diferentes de bruxismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que a gente pode fazer como tratamento, além de usar a placa para proteger os dentes, mas para tentar recuperar um pouco tirar esse fator aí de apertar os dentes ou de ranger, né? Então, o bruxismo, a
a melhor opção que a gente tem com o bruxismo é tratar ele preventivamente, né? Então, quanto antes o paciente chegar ao consultório e quanto antes a gente conseguir avaliar pequenos desgastes, a gente evita que esses desgastes aumentem e que haja desgaste na TM também. Então, isso a gente consegue com uma placa de bruxismo, que é uma placa simples, é uma placa fácil de ser utilizada. Muitos pacientes utilizam essa placa e relatam que ela é o pijama da boca, que não conseguem nem mais dormir sem a placa. Então, é um artifício muito utilizado. Mas junto com isso, vem outros fatores também. É um fator de conseguir dormir bem, de se alimentar bem, de fazer exercício. Tudo isso acaba colaborando para que essa pessoa tenha um sono melhor. Então, eu acho que como a gente conversou antes, é fazer uma odontologia do paciente, avaliando a saúde geral dele, não somente um desgaste no dente, né? Isso que eu acho que é o mais importante dessa odontologia moderna, de avaliar o paciente como um todo e conversando, inclusive, né, nessa questão de exercício. Uma pessoa que faz exercício regularmente, ela vai dormir melhor. Então, a gente conversa às vezes que exercício é que nem escovar os dentes, tem que ser feito todos os dias. Exatamente. Então, a gente não precisa querer fazer tudo perfeito e 2 horas de exercício por dia. Não, vamos pensar que o exercício é igual escovar os dentes, é uma coisa simples, que seja prazerosa e que seja fácil de ser feita. Que consiga encaixar na sua rotina, né? Falando nisso, eu sei que tu é uma pessoa que tem o exercício como atividade diária, né? Tu corre, já viajou aí pelo mundo correndo maratonas. Conta um pouquinho sobre isso, como é que tu colocou na tua rotina essa corrida, os treinos? Então, na verdade, o que eu penso sempre é que o feito é inimigo do perfeito. Então, hoje em dia a gente escuta tantos estímulos e tantas pessoas nos incentivando na internet e, né, no Instagram, de coisas muito impossíveis e muito difíceis, né, de serem feitas. E eu comecei a correr e comecei a fazer maratonas em função e estimulada por uma senhora de 70 anos, Olha, que eu conheci numa prova, e ela me falou que já tinha feito 30 maratonas durante a vida. E ela disse que ela faz a maratona, ela para, ela conhece as pessoas, ela conversa, ela toma uma Coca-Cola no meio da maratona. E aí, depois disso, eu pensei, por que não, né? Eu não preciso fazer uma prova correndo e ser sub-13, ser uma coisa impossível. Eu vou me inspirar no que é possível, no que a gente consegue, né? E assim, eu já fiz 3 maratonas, né? No meu ritmo. Né? E eu gosto muito de incentivar as pessoas. Então, várias amigas e vários pacientes às vezes me falam, Karine, eu corri, mas eu corri só 5 quilômetros. E eu digo, nossa, 5 quilômetros é muito legal. É verdade. Então, quem consegue correr 5 quilômetros, tá maravilhoso. A maioria das pessoas não conseguem. Então, eu acho que estimular e incentivar as pessoas para fazer coisas boas, não precisam ser coisas perfeitas, né? Então, acho que isso é muito legal. Acho que é importante falar, assim, que muita gente diz que não tem tempo, que a vida é corrida, né? Mas eu sei que a tua vida é corrida, tem 2 filhos, marido, tu mora lá na Zona Sul, trabalha, né? A tua clínica fica no Moinhos de Vento. Então, como é que tu faz para que isso se encaixe na tua rotina? Então, a gente tem que tentar sempre arrumar um tempinho, assim. E eu acho que o ideal, para mim, é fazer esporte da manhã. No final do dia eu não consigo, eu estou muito cansada. Final de semana é dia também, então eu tento pelo menos fazer 6 vezes por semana. E eu acho que é isso, é melhor fazer meia hora do que não fazer. Exatamente. Então agora a minha meta é essa, hoje eu tenho 30 minutos. Vamos fazer 30 minutos. A gente não precisa ter que ficar 2 horas e ser uma coisa difícil. Então, eu acho que tem que ser como a gente consegue, né? Como a gente pode. Muito bom. Eu costumo falar isso também. Eu também sou uma pessoa de manhã cedo, né? E quando meu filho começou a estudar de manhã, eu antecipei ainda mais meu horário. Hoje em dia eu treino às 5h30 da manhã para dar tempo de ir em casa, me arrumar ele, preparar a lancheira e levar para o colégio.
né? E tem gente que me chama de louca, às vezes até. Mas é o horário que eu tenho, que eu me sinto bem e que eu sei que eu não vou deixar de cumprir. Porque se eu for deixar para o meio-dia ou para o final do dia, os compromissos da vida acabam nos atropelando, o cansaço do fim do dia também chega, né? Mas é muito pessoal. Tem gente que funciona melhor no final do dia. A gente não costuma recomendar treinos muito tarde, muito perto da hora de dormir, porque em muitas pessoas isso acaba te agitando e piorando o sono. Mas, como tu mesmo falou, né, o melhor é fazer do jeito que dá do que não fazer. Então, entre treinar à noite e não treinar, eu sempre vou dizer treina, que é sempre melhor. E hoje tem tantas opções de treinos, né? Então, se a pessoa não gosta de correr, joga um beach tênis, faz um treino pela internet, né? Eu acho que tem muitas opções, assim, de fazer um exercício, né? Então... Ficar em movimento. Eu acho que a desculpa de não fazer acaba sendo tão prejudicial, né? Eu penso, assim, que o meu objetivo é, com 80 anos, estar podendo viajar. E é uma reserva de músculos que a gente faz, né? Para sempre. E isso tem que ser feito o quanto antes, né? Então... por mais cansada, não adianta, é uma coisa que é necessária e é como escovar os dentes, tem que ser feito. A gente, depois que entra no ritmo, já entra na rotina, assim como a gente escova os dentes sem parar para pensar, a gente levanta, se arruma e vai treinar também, deve ser sem parar para pensar, né? Isso aí. É isso aí. E falando assim sobre, não desprezando totalmente a parte estética, né? Porque tua carreira inicial foi na parte de, que não sempre é estética, né? Mas da ortodontia, então de alinhamento de dentes, de cuidado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância também desse alinhamento no sorriso. Isso também tem, eu acredito que influência em várias questões funcionais da pessoa, não só estéticas. Mas a gente também não pode menosprezar o quanto é importante a gente se sentir bonito, com um sorriso alinhado. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa parte também. Então, o meu mestrado é em ortodontia, é a minha paixão, eu sou apaixonada pela ortodontia e hoje eu consigo ter esse outro olhar, que é o paciente chegar no meu consultório, fazer um escaneamento e a primeira coisa que eu vejo são contatos prematuros, aonde tem um dente cruzado que pode dar algum problema no futuro. Então, eu consegui alterar totalmente esse olhar de ser só a estética. E claro que a estética é muito importante, então eu adoro pacientes, as adolescentes, pré-debut, querendo, né, fazer clareamento, deixar os dentes lindos para o debut. Então acho que isso faz parte, eu acho muito importante, mas eu tenho um pouco de receio com sobretratamentos. Então eu não gosto de começar tratamentos muito cedo, eu gosto de tratamentos na hora certa. E eu acredito que o sorriso natural é sempre o sorriso mais bonito. Então, claro, vamos deixar os dentes alinhados, nivelados, branquinhos, né, bonitos, mas com um aspecto natural. Eu acho que isso é o que mais importa e é o mais bonito hoje, né? Eu acho que isso é muito importante que tu falou, né? Num mundo onde todo mundo tenta ficar igual, né, em vários aspectos, onde existem muitos recursos, né, para a gente modificar características que a gente tem. Né? Não que não seja importante, algumas situações são, mas preservar a identidade de cada um, acho que é importante, né? E um sorriso alinhado, né? E agora me corrija se eu estou errada, mas acho que com o passar dos anos, os nossos dentes vão mudando, né? Eles vão se ajeitando ou se desajeitando. Isso, a gente chama a ruga da boca. Então, os dentes, eles têm essa tendência deles irem para frente. Então, pacientes que já usaram o aparelho, a gente precisa usar uma contenção para manter eles naquela posição e, eventualmente, precisa de algum retoque, alguma coisa pontual para manter os dentes naquela posição ideal. Mas, sim, os nossos dentes estão sempre em movimento, sempre se modificando e a gente tem que estar sempre segurando eles ali na posição. Por isso que é tão importante essas consultas periódicas, porque eu consigo ver um dente girado bem no início. Então, é uma coisa super fácil de corrigir, do que ficar tempos e anos sem ir ao dentista. E aí, com certeza, quando chegar lá, vão ter várias coisas a serem feitas. Então, isso é o que sai, a melhor satisfação é quando o paciente chega, faz a sua profilaxia e não tem nada, vai embora feliz. Isso para mim é o maior presente assim, da odontologia. Muito bom, até falando nisso me surgiu uma dúvida que eu acho que dos telespectadores também tem.
Pessoas que não têm nenhum problema de saúde. Agora eu vou falar duas situações, né? Essas pessoas que não têm nenhum problema de saúde, com que frequência elas devem visitar o dentista? E pessoas que têm alguma doença mais grave, uma doença autoimune, ou os imunossupressores, ou têm a boca muito seca, essa frequência deveria aumentar. O que tu recomenda? Essa pergunta é uma pergunta muito individualizada. Então, eu tenho alguns pacientes que eu peço para eles irem uma vez por ano e tá ótimo, nada vai acontecer. Eu tenho certeza que ele vai voltar em 1 ano e vai estar tudo bem. E tem pacientes que eu peço para eles irem de 4 em 4 meses. Então, isso depende, inclusive, da qualidade da saliva do paciente, porque alguns pacientes têm uma propensão a formar tártaro mais rápido. Alguns pacientes têm uma propensão a terem lesões. Pacientes que tomam alguma medicação, por exemplo, fazem uso de isometa. São pacientes que a gente tem que fazer uma prevenção. Não posso fazer extração, eu não posso fazer implante. Então, eu preciso que ele vá mais seguido para que ele nunca tenha nada, para que toda a parte periodontal esteja sempre muito sadia. Então, isso é uma questão muito individual de cada paciente. E assim, numa média, de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses... Mas isso varia muito de cada paciente. Por isso que é tão importante a gente tratar cada paciente individualmente, com a sua história, com as suas doenças, com o seu estilo de vida também. As suas necessidades, né? Então fica aí a importância de consultar um bom dentista e traçar um plano terapêutico. Então, daqui para frente, qual é a minha rotina que eu devo vir aqui? Entre todas as coisas que a gente faz, a gente não pode esquecer dessa rotina da saúde bucal, né? Como eu falei no começo, que a saúde começa pela boca. E antes da gente encerrar, eu queria só, assim, a internet é cheia de dicas, de informações, então, o que as pessoas podem identificar quando elas assistem algum profissional falando de que isso pode ser perigoso fazer, isso é o mais seguro de fazer, que sinais que tu acha importante que as pessoas identifiquem para não cair em tratamentos que possam vir a prejudicar ao invés de ajudar? Eu acho que uma boa pista é não acreditar em nada muito imediatista. Então, coisas milagrosas são sempre perigosas, né? Então, assim, o tratamento é uma constância. O paciente tem que ser tratado com uma constância. É todos os dias, um pouquinho por dia. E assim ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu acredito que nada muito milagroso possa dar certo. Por exemplo, um tratamento ortodôntico é um tratamento que demanda tempo, demanda planejamento, né? E a mesma coisa com pacientes que têm alguma doença periodontal ou uma dor na ATM ou que fazem bruxismo. Nada vai ser resolvido de um dia para o outro, né? São uma sequência de ações, né, que vão levar a um bom resultado. Então, eu começaria olhando por essa pista, né? Muito boa dica. Lembrando sempre, como eu sempre falo, né, para os meus pacientes, a tua dor não começou de ontem para hoje, então ela não vai se resolver de hoje para amanhã. É um processo, né? E nesse processo tem várias coisas que a gente tem que trabalhar juntos. Então, na saúde bucal é a mesma coisa. Por exemplo, pode chegar alguém que fuma, pode chegar alguém que tem maus hábitos alimentares, né, que não faz a higiene bucal adequadamente. Então, tem que fazer todo esse ensinamento para que a pessoa entre num ritmo certo e proteja a sua boca, os seus dentes, o seu sorriso, a sua saúde como um todo. Sim, muitos hábitos deletérios também, né? Bico de criança, roer unha, né? Mastigar caneta. Nada disso a gente tira de um dia para o outro, né? Tem que ser tudo planejado, com muita conversa. E aí entra realmente o tratamento multidisciplinar. Então, muitas vezes entra a ajuda do médico, a ajuda do psicólogo, né? Acho que é um somatório, né? De ajuda que o paciente, né, tem que ter, né? Muito interessante. Tu vê, tem hábitos que a gente não fica nem sabendo que existem, que são deletérios, né? Esse de morder caneta era uma coisa que eu não tinha nem imaginado que seria um problema, ou que teriam pessoas que se comportam assim, mas eles vão chegar onde? No dentista com alguma queixa. O que acontece? Desgaste dos dentes? Desgaste dos dentes. Fica a marca da caneta no dente. Meu Deus do céu, olha só, essa daí aprendi também agora. Muito bom. Então, eu queria deixar uma mensagem antes de que é muito importante a gente cuidar da saúde bucal, é muito importante, além de ir no médico, ir no dentista, fazer essas revisões, fazer essa avaliação e principalmente ter esse trabalho conjunto. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem também final para os nossos telespectadores aqui,
O que fica de mensagem, o que é importante para eles terem esse cuidado? Amanhã já pega o telefone e já liga para o dentista para marcar. O que tu recomenda? Eu acho que o mais importante é o paciente ser tratado como um paciente num todo, né? Que seja olhada toda a sua saúde, não somente o dente. Então, assim, é um paciente que a gente tem que ter um propósito de começar um tratamento e finalizar ao longo do tempo. Não precisa ser uma coisa de uma consulta de 30 minutos. Então, eu acredito que seja essa continuidade nesse tratamento ao longo da vida. Então, que o paciente chegue adolescente para fazer a sua ortodontia e que ele vá ficando e a gente vá, né, alternando esse tratamento conforme ele vai precisar e que termine, né, a sua vida, que chegue na sua vida adulta e na sua velhice com todos os dentes, e isso hoje é muito possível, né? Então, isso é a maior alegria, né, na odontologia, né, a gente chegar na velhice com dentes saudáveis, né? Então, isso para mim é o mais importante. Muito bom. Bom, muito obrigada, Karine, pelos teus ensinamentos, por essa conversa tão agradável, trouxe tantas informações importantes. Te agradeço aqui. Muito obrigada. E ficamos aqui. Eu quero também agradecer a Amanda Krelin, que foi a arquiteta que fez essa decoração com os móveis maravilhosos da Schuster Móveis de Design. Muito obrigada pela presença e até o próximo Em Movimento.